Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Leslie Chaves. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa que tratou sobre os usos da internet nos movimentos sociais negros em rede. E Leslie, uma característica bastante importante durante a realização do teu doutorado foi a oportunidade de ir à Espanha, então, fazer o sanduíche. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência fantástica, né? E a professora Denise me apresentou essa possibilidade e me disse que seria fantástico. Eu ainda fui já mais para o final do curso, né? Então eu fiquei 6 meses na Espanha, trabalhando junto com o professor José Carlos Sendin Gutierrez, que é da Universidade Rei Juan Carlos, que cedia hoje a Cátedra Unesco em Investigação em Comunicação e África. Então, eles pensam os temas, como a comunicação é retratada, aliás, como a África é retratada nos meios de comunicação. E pensam coisas mais profundas, como a questão dos currículos acadêmicos, né, preparados para tratar com essa diversidade, propõem mudanças, que é o papel dessa cátedra. Então, foi uma experiência fantástica, né, que eu pude conhecer um pouco de como que eles trabalhavam e ainda pude ver como é que o Brasil está nessa questão, né, da comunicação, né, pensando esses temas das relações raciais. E, para minha surpresa agradável, o Brasil está muito avançado nesse campo, né? Eu conversava com o professor lá e eles estão pensando agora em fazer o estudo dos livros didáticos, né, para ver como é que o negro é retratado nesses livros. E isso aqui no Brasil a gente já fez há muito tempo, né, já existe há muito tempo, e aí eu comentei com ele que existe a Lei 10.639, então já é um avanço, um salto em relação ao que eles estão fazendo lá. E no caso, a gente tem esse tema bem na raiz, né, da formação da nossa sociedade. No caso deles, eles tratam mais sobre África, né, de uma questão diferente, um pouco diferente do que a que a gente trata aqui no Brasil. E além dessa conclusão, que outras conclusões você chegou, então, a partir da sua pesquisa? Não, foi muito interessante. Eu pude ver que os movimentos sociais estão trabalhando, acho que estão criando, principalmente a questão do movimento negro, está sofrendo uma mutação, né, de maneira de militar e pensando não só na denúncia, como eu falei, mas em ressaltar e valorizar a identidade negra. E, além do mais, além de trabalhar a valorização da identidade, eles já estão trabalhando, no caso da Afropress especificamente, criando práticas, não só sentidos. O que eu quero falar com isso? A questão dos sentidos é criar ideias em torno da militância negra. Então, o que eu vi de importante na questão dos sentidos é que a militância dá resultado, a denúncia dá resultado, que a gente deve lutar, né, para que essas coisas os preconceitos não aconteçam. Então, é uma característica importante dessa nova militância, eu diria, mais recente, que já mudou a questão do posicionamento do negro nessa busca pela igualdade, né, porque empoderou a presença do negro, lutando pelos seus ideais, né. Então, muda essa posição de vítima para ator social que, né, busca a mudança. Então, esse é um dos sentidos mais importantes que eu vi sendo criado. E, por outro lado, a questão das práticas. Então não fica só no discurso. Então, além dos sentidos, são geradas práticas, né, que fazem efetivamente essa mudança. Então, é a busca na justiça por reparação, é a busca por implementação de ações afirmativas, né, políticas públicas em geral, para que isso aconteça. Então, há diversas ações educacionais, né, sobre isso. Então, os movimentos, além de tratar a questão do discurso, e eu falo aqui dos movimentos que usam a comunicação como estratégia, né, não outros tipos. Então, os que usam a comunicação como estratégia estão buscando também ações efetivas nesse sentido, né, práticas para trabalhar esse tema, né. E no caso específico da Afropress, o que me chamou a atenção e o que me fez também escolher a Afropress como objeto de pesquisa foi a questão deles pensarem na perspectiva de fluxos informacionais. Né? O que eu quero dizer com isso? Que essa agência é uma agência de notícias que busca inserir os temas não só para os adeptos do movimento ou para uma comunidade negra ou para pessoas que são interessadas sobre o assunto.
eles buscam inserir, fazer um fluxo de informação, inserindo esses temas e buscando visibilidade em outros meios, em outros espaços, para falar para a sociedade de uma maneira geral. Então, mais um sentido importante que eles formam, que eles constroem, é que a questão do racismo não é um problema do negro, é um problema social dos brasileiros, né? Enquanto a gente não tiver essa ideia, né, essa situação não vai ser modificada. Eu acho que já mudou muito, já melhorou muito, mas ainda é necessário que muita coisa seja feita, né? Toda hora a gente vê exemplos, infelizmente, né, alguns exemplos que não são nada interessantes, né, de acontecer. Então, é importante isso como que a gente destrói o preconceito? Com informação. Então, informando e... Quando se fala mais sobre isso também, né? Falando sobre esse tema, né? Então, todo esse cenário mais afirmativo que o Brasil entra, que discute esse tema, admite que existe o racismo, né? Porque a gente vem aí numa história do mito da democracia racial, né? Que tantos teóricos falam, que é a questão de acreditar que não existem problemas raciais no Brasil, não existe racismo no Brasil. Mas a todo momento a gente se depara com situações no dia a dia, né? Então, no momento agora que se afirma que isso existe, se admite, né, que isso existe, então é possível de tratar, de pensar nesse assunto. E isso tem acontecido de uns 10 anos para cá, tem acontecido com mais força, se admite a existência do racismo. Certo, Leslie, e como é que você vê também a contribuição para a sua linha de pesquisa? E se você também pretende continuar ligado ao programa, quais os próximos passos aí da tua vida acadêmica? Então, a minha ideia é continuar pesquisando, né, trabalhando com pesquisa e também entrar na docência, que eu acho que é importante a gente compartilhar esse conhecimento, né? Ficar só comigo que eu descobri as coisas, né, não é interessante. Então, eu penso na docência por isso, né, como uma forma de compartilhar conhecimento. E que acaba sendo um caminho natural, né, de quem faz mestrado, doutorado. Isso, então eu acho que é uma maneira interessante de compartilhar conhecimento. Em relação à contribuição para o curso, eu acho que é a questão dos temas raciais, que é uma coisa que está ainda em andamento, né? O aumento de pessoas pesquisando sobre esses assuntos ainda está começando, as pessoas estão começando a se interessar mais por esse tema. Então, acho que essa contribuição, né, como mais um trabalho, falando sobre isso, né, dentro da comunicação, porque a gente acaba vendo muito na história, né, na sociologia, e na comunicação acho que é fundamental se falar sobre esses assuntos, não só sobre a questão do negro, mas dos imigrantes, como trabalha a professora Denise, e de outros casos, deficientes físicos, enfim, e outras etnias também. É importante a gente falar e tratar, né, disso, pelo papel que a comunicação tem, que o sistema midiático todo tem e representa na nossa construção enquanto seres humanos. Né? Esse papel social que você comentou lá no início da entrevista também, né, do jornalista poder dar sua contribuição. Leslie, muito obrigada pela tua participação, pelas informações, sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. E se você quer saber mais da tese de doutorado da jornalista e doutora em Ciências da Comunicação Leslie Chaves, está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui, você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!